E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor o porquê de fazer uma compra, porquê de fazer uma venda em determinadas regiões. Lembrando sempre, pessoal, que você precisa estar definindo na hora que você vai fazer a sua análise, onde vai ser ali o ponto de entrada, né, o ponto específico. E como que você consegue fazer isso? Consegue fazer isso fazendo a análise do contexto. A análise do contexto é primordial para você saber exatamente o ponto de venda, o ponto de compra. Então, por isso, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui no canal para você não ficar de fora e aprender esses detalhezinhos aí que podem mudar a sua forma, a sua visão de analisar o gráfico. Essa região aqui, por exemplo, ó, ainda cabe uma venda, porque ele tem uma região até aqui onde está meu mouse, ó, vou deixar meu mouse ali com aquela linha. Ele tem essa região aqui, ó, tá? Onde tem o meu mouse aqui, essa linha que está passando, que ele forma, né? Onde está o preço. Então existe a possibilidade de uma venda ali, fiz a venda, vamos aguardar o fechamento. Tá lá, pessoal, primeira entradinha, entrada linda, vou explicar para vocês o porquê da entrada, mas antes, ó, antes de eu explicar a minha entrada, você que é novo aqui no canal, eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você baixar, onde eu falo de padrões de velas. São 36 páginas que eu falo de 16 padrões de velas que todo trader tem que saber, tá? Para baixar é simples, basta você vir aqui na descrição do meu canal, onde tem os links. Tem aqui o canal do Telegram, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem o link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada vídeo aula também você vai ter acesso a esses links. Assim como o meu Instagram, que você pode me seguir lá. Aqui eu deixo resultados de alunos, meu Instagram, ainda com 60% de desconto, eu digo que é dinheiro de pão com manteiga, porque é bem acessível. Link para você fazer parte da área do aluno, EAD, aqui os resultados, assim como eu deixo nos stories, e também uma mensagem caso você tenha alguma dúvida sobre fazer parte do treinamento ou algo assim, tá bom, pessoal? Então, ó, quando você entra aqui no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links, você escolhe qual dos dois links utilizar, baixa e aqui você vai ver resultados de alunos, ó, e as aulas que eu subo aqui no canal. Aqui o Emerson, por exemplo, ó, meta batida por aqui, sequência de saques, meus parabéns. O Emerson vindo de vento e polpa. Ótima semana para você também, o Emerson. Isso aqui é o pessoal que operou sábado, tá? Aqui o Murilo, 3-0 novamente, 3-1, né? Pessoal que operou fim de semana. Luiz, ó, batendo meta em duas corretoras. O Luiz também utilizando aqui a ferramenta Hunter, que eu falo lá no módulo 13. Se você quiser fazer acesso, é só entrar em contato comigo via WhatsApp. Aqui o John, ó, usando a ferramenta Hunter também. Uma entradinha só, meta batida, né? Só ver os valores, não precisa mais que isso, né, John? É só fazer a análise correta. A aula que eu subi ontem, muito importante para você que está começando. José aqui, ó, batendo meta, utilizando a ferramenta também. Lucas, ó, fez um valor, sacou, foi lá e fez o valor de novo. Natan, Marcelo, o John aqui de novo, agora operando pelo celular, utilizando a ferramenta. Murilo aqui, ó. Reginaldo, olha só os resultados do Reginaldo, pessoal. E ele falando que o mês já sacou mais de 4K já. E assim por diante, pessoal. Entra aí, tá? Baixe seu e-book, acompanhe o resultado dos alunos ali para você aprender com eles também. Pessoal, minha entrada aqui, ó, simples e básica, né? Simples e básica. Quando eu falo para vocês para fazer aquela análise de regiões de suporte e resistência, eu vejo o que aqui? Bem simples, né? Sabendo já que eu tinha que vender. Eu vejo uma região de suporte e eu vejo aqui, ó, região de resistência. Né? Resistência, resistência. 2 para 1, correto? Vem aqui, ó,
padrão sem força de subida naquele exato momento, faço a minha venda aqui, na expectativa que este candle viesse fazer um candle assim, ó, com força, para fazer o fechamento nessa região. Ele não fez, tá? Ele não fez, mas a ideia era essa, para que depois desse movimento, aí sim ele fizesse o movimento de alta. Ele não fechou um candle com corpo grande, mas ele fez o movimento esperado. Cadu, como que você sabia que ele poderia fazer mais um aí, mais um candle para depois continuar o seu movimento? Por causa das regiões, pessoal. Toda movimentação de tendência em regiões, se ele vai continuar o movimento, ele precisa ter uma região de impulsão. Se ele vai corrigir o movimento, ele precisa ter uma região que pare a movimentação. Você entendeu? Tem que existir. Não tem como o gráfico fazer movimentos aleatórios. Aliás, ele faz. Cadu, então, como que você explica se ele faz movimentos aleatórios sem ter essas regiões? É aí que não tem lógica. É aí que o gráfico funciona de forma aleatória. O que nós buscamos como analistas do gráfico? Analisar exatamente um movimento lógico e racional. Aí nós vamos ter o quê? O conhecimento técnico para poder analisar e operar. Se o gráfico não tem isso, se o gráfico não faz esses movimentos, pessoal, a gente fica de fora, tá? A gente fica de fora. Estou vendo aqui um movimento, ó, que ele está fazendo aqui. Novamente, lembra quando eu falei que o preço poderia chegar nessa região? Novamente, ó, vou fazer uma vendinha aqui, na expectativa que o preço venha agora pelo menos aqui, ó, nessa região. Ó, subiu, ele está com força de subida já, não teve força aqui para fazer um movimento de mais um para baixo. Eu vou defender minha entrada aqui, porque eu vou entrar com mais duas taxas, porque dá uma olhada nessa região aqui, ó. Olha só essa região. O preço veio, tocou uma vez, o preço veio, tocou outra vez, fez estilo um falso rompimento. O preço veio e retornou mais uma vez, deixou um doji. Olha o doji aqui, pessoal. Quem pergunta do doji, olha o institucional aqui. Olha ele aqui na região. Deixou um doji. O preço veio, toca, preço vem, toca, preço vem, toca. O preço não tem força para sair rompendo ali aquela região. Olha lá, tá vendo? É claro que a minha ideia, novamente, a minha ideia qual que era? Era que o preço viesse fazer um candle daqui buscar fundo, né? Que é nada mais, nada menos que o preço fazer a sua movimentação da onda. Ele não fez, ó. Eu fiz a entrada, ele retornou na região, mas quando ele entra na região, olha aqui, um institucional aqui na região travando o movimento. O preço já havia tocado, não teve força, tocou, não teve força, tocou, não teve força, tocou, não teve força, fez movimento de baixo, retornou. Então eu vejo isso aqui quase como um pullback para o preço retornar abaixo. Entendeu? Ó, tanto é, ó, o preço está indo tocar lá e fazendo o quê? Um candle de baixo. Então é como se fosse um pullback ali na região. Aqui, ó, aqui foi a mesma coisa, né? Só que aqui eu já peguei ele vendido na região direto. Peguei vendido para vir aqui. Aqui foi a mesma tentativa. Assim como ele fez essa movimentação de queda para baixo, ó, aqui seria a mesma movimentação de queda para baixo. Tá? Aqui eu peguei o movimento no local certo, aqui eu peguei o movimento após essa região, ó. Tem um empecilho aqui, um conflito travando o movimento. Ele não deixou o preço fazer o movimento, ele acaba fazendo aqui um estilo de um triângulo simétrico, não sei se você consegue enxergar isso, e acaba travando nosso movimento ali. Mas, beleza, deu bom, consegui pegar ele ali na região, consegui fazer o movimento acontecer. Ó, primeiro ativo EURUSD, 1 a 0, o segundo ativo entrei com 3 taxas, né? Ele acabou não computando as 3 taxas, ficamos no 2 a 1 ali, mais altamente lucrativo com aquele valor. Agora o preço, ó, novamente fazendo aquela movimentação técnica. É uma movimentação que o preço costuma buscar regiões mais amplas, mais altas. Por quê? Porque aqui, ó, você consegue ver que ele já está fazendo um trabalho de alta, o gráfico? Ó, o gráfico está fazendo um trabalho de alta. Como é que você sabe isso, Cadu? Fazendo os canais, ó. Trabalho de alta, tá? Então eu já consigo ver o preço trabalhando dentro de um pequeno canal de alta.
A expectativa é que ele venha buscar pelo menos essa região aqui. Que ele venha buscar aquela região. O que está acontecendo é o seguinte, por mais que seja 7 e pouco da manhã, o preço parece que está um pouco sem força, né? As movimentações, o mercado está começando, está engatinhando, ó, e ele não está indo buscar, não está tendo força. Vamos aguardar. Se ele fechar um pipe para cima, pessoal, é o que nós precisamos. Esse movimento técnico que o gráfico faz todos os dias. Vão lá, vai fechar. Tá lá, lindamente. Parabéns. Parabéns que você pensou nesse movimento. Ó, olha só. Olha a expectativa que a gente tem do gráfico. Você consegue enxergar isso ou não? Vamos lá? Eu quero fazer um desenho didático aqui para você entender, tá? Quanto mais didático e quanto melhor você entender a movimentação, melhor é para todo mundo, principalmente você que está começando agora. Olha só a movimentação do gráfico. Preço veio, deixa a região de fundo. O preço já tentou fazer rompimentos naquelas regiões lá, tentando romper a região, não conseguiu. O preço retorna, deixa novamente uma região de fundo, preço vem, entra com candle de força de novo. E o que eu fiz, pessoal? Eu operei vendido aqui, ó, operei vendido aqui e operei vendido aqui. Eu fiz 2 entradas de venda aqui, mesmo sabendo que o preço estava querendo fazer uma alta, mas ele não tinha uma expectativa de alta. Aliás, a expectativa existia de alta, mas graficamente ele não estava de alta. Quando ele forma novamente essa região aqui, aí eu já consigo entender o quê? Simples, né, pessoal? Se eu tenho uma região aqui de resistência, ó, se eu tenho uma região de resistência aqui, e eu tenho região de suporte, região de suporte, região de suporte. Mostro para vocês que ele faz um leve canal de alta, deixa um candle de força como esse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer compra na região. Eu vou fazer uma compra na região. Porque ele tem até o quê? Ele tem este ponto aqui, ó, para barrar meu preço. Ó. Ele tem essa máxima aqui que ele pode barrar meu preço. Então, existe a possibilidade do preço fazer um movimento. Mesmo porque, o que eu espero com esse movimento? Que ele venha a romper região de topo e sair fazendo movimento. Assim como ele fez movimentos de queda, quando ele veio rompendo fundos, fazendo um movimento de baixa. Então, esse desenho gráfico, essa movimentação de suporte, resistência e tendência, o gráfico faz todos os dias, pessoal. Todos os dias o gráfico é igual. Todos os dias ele vai fazer os mesmos movimentos. Ó, retornando aqui na região, com possibilidade dele fazer o quê? Ó? Ele não seguiu o movimento de alta, ele veio fazer novamente o quê? A onda. Ó, fez a onda, faz a onda, faz a onda, faz a onda. A expectativa é que ele suba, mas Cadu, se ele romper aqui e for buscar liquidez mais abaixo? Também pode, sem problemas. O importante é você saber que nesse exato momento tinha um movimento de alta para você fazer, ou uma compra. Ó, olha ele fazendo o movimento da onda e ganhando força de alta novamente. Então, todo dia o preço é igual. Assim como eu fiz essa entradinha aqui de venda nessa região, assim como eu fiz de venda ainda nessa região, agora, a partir desse movimento, ele já me deixou uma possibilidade de compra, né? A partir deste ponto aqui, até então, aqui, ó, até então ele tinha uma expectativa de movimento de alta. A partir do momento que ele deixou mais essa região, aí ele fez essa outra região, aí ele já me mostrou a possibilidade de alta. Então aí o preço ele fica movimentação visível. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou operar o suporte e resistência em relação a essas regiões. Porque o que nós buscamos no gráfico, pessoal, desde o momento que eu vejo aqui, ó, o gráfico está pronto para eu fazer uma entrada. O que é o gráfico estar pronto para fazer uma entrada? Se eu estou olhando o gráfico assim, ó, eu estou olhando o gráfico dessa forma, não foi aqui que eu fiz a minha entrada? Por que eu vou comprar se o gráfico está trabalhando vendido?
né? Olha só o movimento do gráfico. Traça uma linha de referência. O gráfico está vendido. O gráfico continua caminhando. O que o Cadu faz aqui? Numa próxima opção aqui. O Cadu continua vendendo. Por quê? O gráfico está vendido, né, pessoal? Ó, olha só. Se eu traçasse uma Fibonacci aqui da Fibonacci, você ia ver o quê? Gráfico vendido. Agora, por que aqui o Cadu, então, já pensou em fazer uma compra? Porque se a gente olhar por uma outra lógica, se eu traçar um Fibonacci daqui, ó, eu já vejo o quê? Eu já vejo uma outra opção. Eu já vejo um movimento de baixa quebrando este movimento. Pessoal, quando eu falo Fibonacci, eu estou falando de uma ferramenta da FIBO em forma de leque, tá? Algumas corretoras de Forex possuem, de opções eu nunca vi, mas existe, tá? É uma Fibonacci que você faz o quê? A divisão dos canais. Que canais? Canais de tendência. Então você consegue ver o canal trabalhando aqui, assim como você consegue ver o canal trabalhando aqui, tá? Simples assim. Você vê tanto o canal de baixa como o canal de alta trabalhando no gráfico. E aí, o que você vai desenvolver? As suas possibilidades de entrada, pessoal. As possibilidades de entrada, ó, dependendo dos movimentos. Então você consegue aliar todo o contexto de movimentação dentro de uma entrada perfeita. Isso leva você ao quê? A entender, por exemplo, ó, que aqui existia a possibilidade de venda porque existe a possibilidade real na região. Eu só vou pensar depois em uma compra quando existia a possibilidade real de compra na região. Então, para você fixar bem essas movimentações que acontecem todos os dias no gráfico, para você entender como funciona todos os dias no gráfico. Primeiro ponto, a direção do ativo. Você tem que prestar atenção na direção do ativo. A direção é de alta? É de baixa? Ou você está indeciso como essa direção? Não sabe qual é a direção? Cadu, eu não sei qual que é a direção do ativo. O que eu faço? Fica de fora. Se você não sabe, fica de fora. Depois, o que você precisa esperar acontecer? Precisa deixar o contexto trabalhar no gráfico. O que significa isso? Marcar as regiões para entrada. Como que você vai marcar a região? Não é você que vai marcar, é o gráfico. Ele vai mostrar para você quais são as regiões. Você vai alinhar os movimentos das tendências, aguardando aquilo que nós chamamos de padrões de velas, nas regiões assim elencadas, para depois você ver a força gráfica, né? Aquilo que nós chamamos de volume financeiro realmente com força de movimentação. Então, se você começar a analisar o gráfico por esses tópicos, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Quando você olhar o gráfico, conseguir entender o que ela está fazendo, o que o gráfico está fazendo realmente, se você sabe qual que é a direção do ativo. Enquanto o ativo está de baixa, o que você vai fazer? Você vai vender. Ah, Cadu, eu não sei se ele está de baixa ou se ele está de alta, eu estou em dúvida. Fica de fora. Fica de fora. Por que você vai fazer uma operação se você ainda não consegue entender o gráfico? Porque você vai precisar contextualizar isso para trabalhar. Quando você contextualiza, o que acontece? Você marca as regiões. O que são essas regiões? São os pontos de entrada. Esses pontos de entrada, eles vão estar alinhados o quê? As tendências. Então vai sempre estar trabalhando um suporte e resistência. Por quê? Ou um suporte impulsiona o preço para continuar o movimento, ou uma resistência impulsiona o preço para continuar o movimento, ou eles impulsionam uma correção na falha do movimento. Os padrões de velas sempre vão ter que estar acontecendo, porque a sua entrada vai ser de confirmação. Ah, Cadu, não quero padrão de vela, vou entrar ali no fechamento da região. Entrada de risco.
Aí é por livre e opção de cada um. Analisando assim uma força gráfica, um volume, você consegue entender se aquela região então tem uma expectativa de movimentação. Com essa expectativa de movimentação, essa busca de movimentação, dentro daquela força gráfica que o gráfico mostra para você, você consegue então fazer o quê? Um alinhamento do que você está analisando. Se você seguir essas normas técnicas, você vai seguir o que tem que ser feito, pessoal. Você vai seguir da forma correta. Se você não, por exemplo, você compra um carro, não fala lá que você tem que fazer 5 revisões para ter garantia, a cada 10 mil quilômetros ou 20 mil quilômetros, dependendo do veículo, e aí você tem que ir lá trocar o óleo de filtro, trocar óleo do freio, trocar um monte de coisa. Por quê? É uma manutenção que você tem que fazer. Existe uma regra, existe uma lógica de manutenção, existe aquilo que é preciso ver primeiro e o que é visto por último. O que significa isso? Isso significa um conjunto de regras para você fazer com que o seu veículo tenha mais durabilidade, não quebre, não te deixe na mão. Mas existe o quê? Regras, tá? Existe um conjunto de regras a ser seguidos. O gráfico é a mesma coisa. Por que eu vou fazer uma venda aqui? Porque eu estou seguindo um conjunto de regras, porque o gráfico está vendido. Por que eu vou pensar em vender aqui? Estou ainda seguindo um conjunto de regras. Opa, aqui parece que essa regra mudou, então será que se essa regra mudou, aqui eu posso comprar? Opa, se a regra autoriza você a comprar ali naquela região, então antes que estava vendido você começa a fazer trabalho de compra. E assim você vai elencando a cada setor do gráfico, a cada movimento que ele faz, você vai aumentando as possibilidades e probabilidades do seu trade. Por quê? Conforme você se aprofunda e sabe o que o gráfico está fazendo, você diminui os seus riscos. Você diminui os seus riscos. Quanto mais conhecimento você tem aqui do ativo, menos riscos você tem. Tá bom, pessoal? E o preço ainda continua brigando aqui, ó. Ele não saiu do lugar, ele continua brigando no lugar, veio buscar novamente, ó. Fez região de suporte, continua subindo e ele vai fazer um movimento muito lindo aqui. Porém, já finalizei a sessão aqui, né? Entrada em Euro USD, entrada novamente em Euro USD e entrada novamente em Euro USD, 3-0, fechando com louvor. Segunda-feira começando, mercado ainda amanhecendo, faltando um pouco de força, ainda com candles pequenos, movimentação, mas logo logo essa última semana do mês aí os gráficos já começam a movimentar com mais volume financeiro, com mais atitude, e vamos aí seguindo essa semana abençoada, tá bom? Hoje nós falamos um pouquinho sobre analisar o gráfico, né? Sobre como analisar o gráfico. Analisar o gráfico de velas. Você também pode aprender como analisar o gráfico de velas. Você que chegou até o final, deixa essa frase aí, analisar o gráfico de velas. Eu vou saber que você chegou ao final, vou saber que você está acompanhando as aulas. Isso vai me incentivar a trazer conteúdo para vocês, isso vai me incentivar a mostrar para vocês mais e mais para que você tenha conhecimento e que por si só você cresça em sabedoria para conseguir analisar o gráfico. Agora, se você quiser ter o meu acompanhamento, se você quiser ter o meu tira dúvidas, se você quiser se aprofundar no treinamento para dominar o mercado mesmo, será muito bem-vindo na área do aluno, tá? Os links de inscrições estão aqui na descrição abaixo ou no comentário fixado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no WhatsApp ou lá no Instagram, tá bom? Estou à disposição, caso você queira estudar, será muito bem-vindo e terá suporte diretamente comigo para o Tira Dúvidas. Assim como a ferramenta Hunter lá no módulo 13 que eu explico, para vocês que estão lá na área do aluno, você que queira fazer aquisição, que você tem visto aí alguns alunos utilizando, é só entrar em contato comigo também, tá bom? Uma ótima semana aí para você que talvez está iniciando hoje a semana, uma ótima semana e abençoada aí, cheio de análises perfeitas e bons resultados. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!